Ele era um Pode, espírito isso mais é velho, isso. era um A moço. partir do momento que ele passou para o plano espiritual, filho, a escolha pertence a ele. Então, De ele como era um se moço apresentar. e deixou uma mensagem para aqueles pais daquela criança, certo? Falando em nome da criança. Mas o Zé Carlos viu que era um rapaz, certo? E ele falava como se fosse um rapaz. Ele não tinha voz de criança, nada. Então, quer dizer que ele fez essa escolha de voltar para uma outra situação, uma outra Ele se existência. apresentou como uma existência passada? É, alguma passada. Né? Isso, qualquer uma passada. Isso, filho. Porque a matéria dele não tinha atingido essa maturidade, então não tinha formado ainda essa imagem. Então ele usou uma passada, que já existiu. O filho, a matéria, ela não tem importância nem peso nenhum para as aparições. É o espírito é que faz as escolhas, que deve se apresentar de acordo com a necessidade daquele momento, daquele agrupamento. Daquilo que vem mais de encontro como objetivo. Porque você pode perceber que uma criança se apresentar, quem vai valorizar? Poucos, né, filho? E ainda vai criar uma situação de desconforto, de não acreditar. Mas quando se vem com uma maturidade maior, filho, é mais fácil para que todos absorvam aqueles ensinamentos. Esse menino que sempre está aqui com o cachorrinho, ele se apresenta daquele jeito porque ele sabe que o aparelho vai saber que é ele. Porque a gente conheceu ele com essa fisionomia. Porque ele fez uma opção, filho. Ele fez uma opção pela admiração que ele tinha pelo aparelho, enquanto estava na existência. O aparelho não percebe. Mas inúmeras vezes ele parou para ter um conversê com o pequeno no meio daqueles arvoredos todos. E ele faz questão de fazer e se fazer presente, filho, porque ele é um dos protetores da casa. E por sinal, filho, de grande valia. E a forma de se apresentar com aquele animal de estimação, filha, é que ele tinha certeza que aparelho ou qualquer um outro que visse podia descrever e aparelho ia entender de quem se tratava. No caso, o cachorrinho, vamos dizer assim, é só uma energia, não é o cachorro em si? O filho, materializar, pode ser materializar até o ser humano, filho. Mas não quer dizer que ele já compreendeu, filho? E o animal, ele fez com que se materializasse para que fosse reconhecido. Porque faz parte dele, né? Do ser Porque dele. era a forma de vida dele, filho, sempre com aquele animal. Deus abençoe. O senhor comentou que os protetores estão aqui sempre atentos a possíveis invasões. Sempre acontece isso de ter inferiores tentando abalar o dia de terça-feira? Constantemente, filho. Nós mesmos já tivemos várias ocasiões. E normalmente quem os traz faz parte da equipe também. Porque os desequilíbrios e o estar vulnerável, filho, é comum para todos. O senhor estava comentando, todos estavam comentando a respeito de crianças. O espírito de uma criança, que nessa encarnação é criança, ele pode ser capturado pela inferioridade? Ele tem pureza, filho. A inferioridade não pode. Não consegue capturar. Não consegue chegar até ele, filho. E quando um inferior se apresente como criança, filho, é porque ele quer se mostrar ou se passar por um de luz.
Porque se um espírito, ele cometeu muitos erros numa outra existência, conquistou muitos inimigos, né? Os inimigos, que no momento estão no plano espiritual, conseguem ver o espírito dele. Porque ele não enxerga a criança, ele enxerga o espírito. Sim, filho. Então pode acontecer isso. Pode. Ele é um espírito que não desenvolveu, desencarnou nessa existência como criança, mas ele está carregando o espírito de alguém que cometeu muitos erros. Então ele pode ser perseguido. E pode, filho. E pode perseguir também. Por qualquer fatalidade ou escolha, filho, ou mesmo as limitações e o tempo que foi lhe concedido, é porque ele não deveria dar sequência na existência dele. Pelos males que viria pelo futuro. Ele iria cometer, né, muitos erros, né? São aqueles, filho, oportunistas, que tomam a frente do Pegou um que espacinho que não era isso, dele, né? isso. Mas tem uma... É mais raro isso, viu, É. filho? Mas outro dia a gente estava comentando sobre isso, né? Sobre a fertilização in vitro, né? Fertilização